assim. Meu nome é Roberto de André, eu sou professor e sou terapeuta também. E esse projeto aqui é totalmente despretensioso, que eu quis pegar pessoas do meu entorno que fizeram história e que me ajudaram muito na minha instrução de alguma maneira. E com certeza você não podia faltar nisso. Já tinha muito tempo que eu quero inventar coisas com você sabe disso, e a gente acabou não tendo a oportunidade, ainda que virtual, estamos tendo essa oportunidade hoje, né? Na semana retrasada eu fiz uma entrevista com um colega artista marcial também, o Ângelo Arantes, que o pessoal que não conhece depois pode estar acompanhando, foi muito legal também. E hoje não podia deixar de comentar, tem um grande irmão aqui de guerra e de amizade que vale ser apresentado com todo o carinho e toda a atenção possível. Então, antes de a gente iniciar, se você me permitir, eu quero fazer uma apresentação curricular, um pouco de quem é o Márcio Torbes. Bom, para falar um pouco do currículo dele, eu vou precisar de, aí sim, umas 3 lives, porque o negócio é extenso, né? Eu precisaria de alguns tantos minutos. É bastante impressionante os números e o currículo, mas mais impressionante é ver esse cara em ação nas suas instruções. Essencialmente, eu tive esse privilégio de ver como ele ensina e como ele lida com as pessoas, porque isso me impactou, assim, mudou a minha forma de enxergar. Você sabe disso, eu falava isso naquela época, hoje em dia eu sei o quanto que isso reverberou para a minha construção de personalidade e profissional também. Mas, de maneira resumida, ele é policial militar, hoje aposentado, como primeiro tenente da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ele serviu 30 anos e pertencia às patrulhas especiais, conhecidas como Patres, é isso, Torbes? Patrés. Originadas ali, tem uma relação em termos operacionais, que a gente pode fazer um parênteses aqui com a rota, né? De São Paulo. A doutrina, a origem vem da rota, né? Para a gente ter uma referência, seria mais ou menos algo parecido com isso. Ali também, dentro do histórico profissional, encontra-se dezenas aí de medalhas de honra e de agradecimentos pelos seus serviços prestados. O portfólio aqui, profissional ligado à instrução é enorme, Então, assim, eu olhando por cima, os mais importantes ultrapassa aí a barreira de 60, 70 dos importantes, dos de peso. Então, quer dizer, tem muito peso aí de instrução e de experiência como instrutor, como professor nessa área tática também, né? Ela, em 2014, publicou a obra Manual de Intervenção em Baixa Luminosidade, Low Light, resultado aí de anos de estudos e aplicação dessas técnicas, né? Desde então é instrutor do curso de intervenção em baixa luminosidade, Low Light. Torbes, que é uma marca registrada, é o carro-chefe da empresa treinando com a elite, correto? É isso aí. Com esse curso, ele rodou aí vários estados aqui no Brasil e vários países, e hoje também está ministrando palestras ligadas à prevenção e controle de violência urbana. Há pouco tempo, importante saber, o pessoal que conhece ou que não conhece, ele teve uma situação grave aí de saúde, que foi superada aí, incrivelmente. E a gente tem aqui um monte de assuntos para tratar. Já apresento meu grande amigo e professor inspirador, Márcio Torbes. Seja meu querido amigo, seja muito bem-vindo aí a essa entrevista, a esse bate-papo. Prazer é todo meu. Um grande prazer, uma honra estar com você aqui, depois de tantos e tantos anos de tentativas, não frustradas, mas não conseguimos idealizar esse encontro, né? Então, assim, eu comentei um pouquinho do seu histórico profissional. Faltou alguma coisa que você gostaria de mencionar? Eu acho que tu resumiu bem ali, Wilson. Quando eu entrei para a polícia, só para o pessoal se situar no tempo, né? O tempo de hoje, com a minha época, assim, só para o pessoal ter uma ideia, naquela época a gente só conhecia colete, a prova de bala, colete balístico pela TV, né? Pelo filme. Inexistia o colete balístico, né? Então, eu sou um pouco antigo, né, pessoal? Sou um pouco antigo. Então, eu passei por toda essa evolução, né? Evolução. E quando falo em evolução, a evolução da criminalidade, a evolução da polícia, no trato com o crime,
as suas várias vertentes, desde equipamento, instrução, treinamento, né? A necessidade das tropas mais especializadas, porque o crime se organizou, né? E aí a gente teve que dar uma resposta, e aí começaram essas questões dos cursos de operações especiais, as tropas especializadas de combate na rua, horário bancário, essas coisas todas. Então, é só essa questão que eu acho que é importante a gente colocar, né? Porque eu acompanhei essa evolução da criminalidade do bandido assaltar com o dedo embaixo da blusa e do bandido assaltar com fuzil, né? E infelizmente no Brasil ainda não... A gente não... É difícil, assim, eu estar falando dessas questões, assim, da evolução, porque a gente que combateu na rua o tempo todo, meus 30 e poucos anos de polícia, eu tive na rua. O meu último serviço, eu tirei meu último serviço, à meia-noite eu aposentei, entendeu? E eu vi muita coisa que podia ter sido diferente, e a gente continuou lutando depois de aposentado para tentar mudar essa realidade, né? E essas coisas que tu promove hoje aí, Sansei, tá fazendo esse movimento aí com a galera, e isso é importante. Tu sabe que a gente trabalhou junto, a gente nunca fez distinção por nenhum agente de segurança, independente da sua instituição, né? Porque eu acho que desde aquela época, quanto mais gente trabalhar e andar pro mesmo lado, a gente vai poder ter mais sorte com o bandido, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que a criminalidade evoluiu e a gente está sempre correndo para tentar combater isso. E eu acho que com um investimento mais forte, com uma formação, a gente rever a formação do agente de segurança, eu acho que a gente pode mudar um pouco essa realidade. É só essa observação desse primeiro momento. Sensacional. Até para situar o pessoal que está assistindo, eu conheci o Torbes nas instruções do CAT, então eu tive contando assim de uma forma bem resumida, eu entrei para o CAT através do Jefferson aqui de São Paulo, e ele me deu esse privilégio, eu fui aluno, eu fui uma exceção na regra, porque eu não era policial, não era oficialmente da área de segurança, e fui aceito, muito bem acolhido, e para mim, que tinha uma intenção de ensinar, eu fui surpreendido, porque, de fato, o que eu aprendi, a escola que o CAT foi para mim, humana, eu carrego com o maior carinho. Tem um monte de gente que eu não vejo mais, não falo mais, e gostaria de agradecer hoje muitas dessas pessoas, porque na época eu tinha uma pretensão de ensinar, e o resultado que eu tive foi totalmente positivo como aluno. E eu me lembro de diversas experiências, foi realmente demais, tive esse privilégio de participar e conviver com vocês naquele período. Sabe que é uma pena ter terminado aqueles treinamentos, né? Porque eu fui aluno do primeiro evento que teve do CAT, trazendo policiais da SWAT americana para o Brasil. Eu fui aluno do primeiro evento, primeiro treinamento. E naquela época existia essa carência, né? E eu participei de todos, eu só não participei de dois. Um porque eu estava fazendo o curso de sargento, e o último evento eu já tinha saído do CAT, eu já estava me dedicando exclusivamente só ao low light, né? Só a baixa luminosidade. E é uma pena porque já naquela época, a gente não tinha qualquer tipo de preconceito no treinamento, a não ser a conduta pessoal do camarada. A nossa preocupação era saber se o cara era do bem, entendeu? Por que saber se o cara era do bem? Não se o cara é guarda municipal, o cara é polícia militar, é polícia civil, agente penitenciário, seja lá o que for, o cara é da vigilância privada, o cara é transporte de valores. Não, a gente queria saber se o Sansei era um cara do bem. Porque a gente ia passar informações para ele, que de repente lá na rua um dia ele, certamente se ele visse um policial em ação, num momento complicado, desproporcional, ele podia ajudar o cara. Então, para te ver como a mentalidade naquela época, isso já fazem 20 anos, né?
quando teve o primeiro evento, foi 2000. 2000 foi o primeiro evento. Foi quando eu fui aluno. E a gente já tinha essa preocupação que hoje o pessoal começa a ter. Então, a gente lançou, a gente plantou isso para que as pessoas não tivessem o preconceito com as pessoas só porque não fizeram um concurso, não foram aprovados, mas os caras lutam pela segurança, eles lutam para sobreviver, para cuidar da família deles. E a informação que a gente passava ali era para isso. Era a sobrevivência das pessoas, entendeu? Por isso que ele era tinha tanto assunto importante que as instruções começavam às 8 da manhã e terminavam a 1, 2. A minha aula terminava às 3h30, 4 horas da manhã, e o pessoal firme lá, sugando a instrução, sugando tudo, e no outro dia em QAP, pronto para treinar de novo. Eu acho que isso era um motivador dos alunos, porque a gente tratava todo mundo com igualdade. O cara podia ser coronel 15 estrelas, mas se chegasse o Tórax ali, soldado, recruta, ou outro guerreiro lá que é da área da defesa pessoal ou da vigilância, cara, o tratamento era o mesmo. Era o mesmo. É fato. É fato. Ainda que o curso tivesse um aspecto bem, no sentido bom da palavra, mais pomposo, porque vinham operacionais dos Estados Unidos, o pessoal do BOP, tinha uma introdução super bonita, né? Quer dizer, o curso tinha uma abertura emocionante, uma finalização também, um fechamento super bonito. Os cursos tinham uma estrutura, e ainda assim, segurança privada, guarda civil, polícia federal, pessoal do exército participava e era muito bem acolhido. E você me comentou agora das suas instruções, e eu me lembro isso com um baita de um carinho. E, de fato, para quem teve instrução ou auxiliou as suas instruções, de alguma maneira, viu uma energia que é invejável. Que é assim, a aula começa às 8 da manhã, e o pessoal, muitas vezes, acabava às 5, 6, e a tua instrução ia até às 3. E o teu tom de voz e a tua energia só ia crescendo. Parece que de noite baixava o santo ali, e aí é que o pau comia e os alunos vibravam. Isso era impressionante. Quer dizer, para mim, você sempre teve um dom, isso eu ia te perguntar, um dom com a tua fala, com a tua comunicação. Porque eu te conheci no CAT inicialmente como um diretor, né? Como um coordenador geral, um líder geral. E depois eu te conheci mais a fundo como um instrutor. Como é que foi o seu começo nessa questão da instrução? Quer dizer, quando você entrou para a Polícia Militar, tinha alguma coisa de instrução? Porque você tem uma habilidade muito, muito marcante com relação a isso. Olha só, é legal essa pergunta. Quando eu recebi quando eu recebi a informação que ia acontecer esse treinamento, a primeira vez que ia vir um grupo do mesmo departamento da SWAT americano para o Brasil para dar um treinamento, quando eu recebi essa informação, eu disse, mas isso é completamente fora da minha realidade, né, cara? Porque, cara, eu era soldado da Polícia Militar, com filho pequeno em casa, tinha que ir para o Espírito Santo, ficar lá 7, 8 dias, grana curta, grana apertada, sabe, começo de carreira. Começo não, eu já estava ali com meus 10, 12 anos de polícia. E, cara, eu disse, cara, isso é quase fora do real para mim. Aí a gente, aqui, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, que agora eu estou morando aqui em Portugal, e aqui são 11 horas e 20 minutos, quase meia-noite. Nós estamos 4 horas à frente aqui. Certo. Então, a minha instituição lá era um curso fora do estado, eu soldado da polícia, eu não conseguia apoio, não conseguia armamento, não conseguia colete para levar, porque tinha as pistas de tiro e coisa e tal. Eu não tive esse suporte todo institucional, entendeu? Para eu, como policial militar, poder ir para outro estado para participar do treinamento. E mesmo assim eu fui, consegui um carona com o campo, Correio Aéreo Nacional, uma de carga. Acho que está travando um pouquinho aqui a internet. Vamos aguardar um pouquinho para ver se retorna. O pessoal está me escutando ou travou só a imagem dele? Opa, acho que agora deve estar retornando. Deu uma travadinha, Torbis. Voltou, pode falar, perdão. Voltou. Eu só estava comentando aqui o início, né, de tudo isso, né?
Que não tinha muito apoio institucional, equipamentos. Não conseguia de forma institucional, então... E isso até hoje acontece, né? Infelizmente acontece. Os cursos que o pessoal busca para se especializar, na sua maioria, os caras têm que desembolsar, têm que pagar, né? Para poder dar um retorno para a sociedade. Eu sempre digo, né, que o policial, ele arrisca a vida dele e não sabe para quem ele está arriscando, né? Porque ele não conhece a pessoa que ele se arrisca, né? Independente dos problemas que a gente vê acontecer com os policiais, a nível de Brasil e fora do Brasil, que tem uma série de ocorrências aí com problemas, enfim. Mas a gente arrisca a vida por um desconhecido, né? E quando a gente sai de casa com recurso próprio, deixando a família, com filho pequeno, para tentar buscar uma informação para ajudar pessoas que tu não conhece, para quem está de fora é meio estranho, né? Totalmente. E é grana, né, velho? Passagem aérea, hoje é caro, imagina naquela época, 20 anos atrás. Era muito mais caro, né? E a gente foi, cara, com dificuldade, chegou lá, os americanos não entenderam por que a gente não levou arma, por que a gente não levou colete, que a gente não levou munição. Eles achavam que a gente estava desmerecendo a instrução de tiro deles. Acho que deu uma travadinha aqui de novo. O pessoal consegue me escutar ou só está travando a imagem dele? Se puder escrever. Aliás, quem quiser escrever pergunta também, fica à vontade. Agora sim, agora está voltando. Tá? Eu tomei lá um mijão do americano porque eu não levei arma, porque eu não tinha munição para a instrução dele. E até explicar para o cara que a nossa realidade no Brasil é diferente da deles lá, né? Porque lá eles ganham para treinar, né? Nós aqui temos que pagar, buscar investimento, né? E a gente pode entrar nesse assunto também, na questão do treinamento no Brasil, né? Claro. E eles não entendiam por que a gente... Eles achavam que a gente estava fazendo pouco caso daquela instrução de tiro. E a verdade não, era necessidade, a gente fazia uma refeição por dia. E aí a gente não consegue perceber e entender por que isso, cara. Por quê? Para quem é isso? É para o povo, é para a sociedade, para pessoas que a gente não conhece. Então, a gente que vem de baixo, assim, né, soldado, um tempo muito antigo, a gente não consegue, quando a gente consegue fazer um treinamento como era o CAT ali, que tu teve a oportunidade de participar de vários eventos, a gente não consegue separar as pessoas do oficial superior lá, do cara, do delegado, dos 5 estrelas lá, do cara que simplesmente quer, de repente, conhecer alguma coisa para poder sobreviver e salvar a própria família dele, entendeu? Para nós é tudo igual, velho. Se ele resolver o problema dele de segurança, eu não preciso ir lá. Entendeu? E a gente foi muito criticado na época. Tu sabe disso, né? A gente meio que tinha que blindar o pessoal, assim, ó, para poder ensinar lá o Sansei, né, um tiro diferente, né, né, com proteção, trabalho em dupla. Mas eu, particularmente, faria tudo aquilo de novo, cara. Faria porque acho que foi um momento histórico para o Brasil, para treinamento, para essas pessoas que participaram desse período aí, independente das pessoas que passaram ali. Foi um marco na minha vida, e eu sempre digo, né, eu envelheci, eu fiquei velho, aposentei, em lugares que jovens morrem todos os dias. Mas a gente tem que ir atrás, né? Que peso. Tem que correr atrás, que nem tu, tu tem que estar sempre te especializando, buscando coisas novas, diferentes, para poder passar para os teus alunos, velho. Claro. Porque a evolução, né? Uma necessidade. É que o que eu acho impressionante é que, assim, claro, não é todo mundo tem muito interesse de instrução. Isso é fato. Mas não é todo mundo que tem a energia e a iniciativa de correr atrás. E mais do que isso, ter a habilidade depois para trazer a instrução. E você tinha uma capacidade que parecia ser muito nata para isso. Né? A sua forma de se comunicar, a sua forma de liderar e coordenar as pessoas. Quer dizer, em algum momento da sua carreira você pensou em seguir alguma outra? Cara, eu não lembro disso. Eu tô aposentado há 6 anos, cara.
Eu respiro isso, cara. Aí. Aí. Mostra aí pro Isso pessoal. depois de aposentado. Entendeu? Não, sensacional. Tá no coração. Não adianta, cara, não adianta, porque assim, só sei, foram muitos momentos difíceis, coisas marcantes na vida da gente, entendeu? Que não tem. Oi, voltou. Não tem. Eu entrei no Exército em 1983, fiquei até 84 e em 85 entrei para a polícia. Quer dizer, tá sempre. Quando eu era criança, eu brincava de polícia ladrão, cara. Aí escolher quem era o polícia ladrão, não, eu sou polícia, eu não vou ser ladrão nunca. Eu quero ser polícia. Entendeu? Sensacional. Cara, sensacional. É louco. Eu fiz 3 concursos para entrar para a polícia, eu rodava o exame dos olhos, e aí depois liberaram para o cara entrar usando óculos, cara. Foi a minha salvação. Eu rodava no exame médico. Não podia usar óculos naquela época. Aí os caras, vão ter que liberar o óculos. Aí, meti o óculos e enxerguei o negócio lá. Na 3ª tentativa eu passei. E aí? Era pra ser, não adianta, né? Pra ser, não, pra ser. Mesmo na época do CAT, esse foi era um mero detalhe, porque a grande maioria das pessoas estavam ali por amor às pessoas, à instrução, né? A nossa equipe, que tu fez parte, a nossa equipe pagava para estar ali praticamente, né? Porque pagava para estar lá. Só o tempo que tu deixava de dar tua aula, que eu deixava de estar nas férias com a minha família, que eu dedicava aquele treinamento anual ali, só esse tempo aí custa caro, velho. Quantas férias a gente botou ali, que podia estar passeando com a família para poder fazer um treinamento, para levar uma instrução de qualidade, para poder elevar o nível técnico dos nossos agentes de segurança. Quando eu falo agente de segurança, eu estou passando a régua em todo mundo, entendeu? Passando a régua. Para mim não tem nada. Se eu tiver um cara ali, que o cara trabalha no cachorro quente, ele puder me ajudar na hora da ocorrência, meu velho, eu tô feliz da vida, entendeu? Mas é essa mentalidade que a gente tinha. Então a gente abria a mão de estar passeando com a família, de estar gastando um dinheiro com a família, para poder estar indo lá buscar conhecimento, coisas novas, né? Que todo ano tinha uma coisa diferente, né? Tu te lembra, né? Todo ano tinha. Sim. Podia ser a mesma instrução, mas aparecia alguma coisa, os caras desenvolveram isso agora começou isso, agora nós mudamos dessa forma, que ficou mais fácil. Então, aquilo, na verdade, a gente estava sempre atualizando, né? Para poder sobreviver na rua, para poder aposentar, entendeu? Essa é a grande jogada, era a grande jogada do CAT. Para mim, eu me lembro categoricamente de que, a gente tem uma terminologia nas artes marciais, não sei se todas, mas que se refere a amigo de guerra, chama Buiu. E a gente sempre utiliza o termo de guerreiro, né? E eu me lembro que quando eu tive contato com o CAT mais a fundo, eu tive um choque de realidade, porque aí eu comecei a ver guerreiros que estavam em ação a todo instante. E a batalha não era necessariamente contra a criminalidade, mas contra sistema, contra dificuldades. E eu até me lembro de uma passagem que vocês mesmos trouxeram para mim, de uma equipe inteira da época do curso da SWAT, não sei que ano que foi, que teve que talhar a arma de madeira para poder fazer a instrução. Quer dizer, esse é um fator motivante, né? Esse é um fator motivante. O que te move mais do que isso, né? Esse aluno, eles foram com a instituição deles lá, eu não me lembro se era Polícia Militar, Polícia Civil, também não vem ao caso, né? Os caras não liberaram as armas deles para eles poderem levar para o treinamento. E aí era obrigatório o cara levar a sua arma, e em todos os exercícios, tu lembra disso? Tinha que fazer empunhadura, tinha que fazer movimento com arma, formação tática, aquela coisa toda. E aí chegou na hora dos caras, quando eles chegaram, eles sacaram as armas, cara, eram as armas de madeirinha, eles tinham feito com um pedaço de pau, assim, as armas, né? E só para poder fazer uma simulação de arma. Inclusive, teve um deles, que teve um ano, acho que tu estava com a gente já,
que aí apareceu um outro rapaz, já um cara meio veterano, já com uma arminha de madeira lá, mas feita a facão, né, como a gente diz aqui no Sul, feita a facão. E a gente, no fim do evento, a gente pegou um dinheiro do CAT, nós compramos um simulacro para ele, tipo um airsoft, né? De pistola, a gente deu pro cara, pelo menos ele treinar com alguma coisa que fosse do peso da arma dele, para ele ter uma coisa mais parecida com a arma dele. Então tinha toda essa questão de individualmente a gente observava os alunos. Nós tivemos aluno, cara. Nós tivemos aluno que o cara chegou lá, ele dormia embaixo da escada do hotel. Porque ele não tinha dinheiro para o hotel. Ele dormia na rua. O que a gente fez? A gente hospedou o cara. Não, peraí um pouquinho, ó. Vem um quarto, bota esse cara no quarto para os caras dormirem. Não, mas, cara, fica frio. Aí chegava no fim lá, chegava no CAT, ó, tem que pagar o hotel desse maluco aqui. Não, mas quem é esse cara? É aluno. Não, mas aluno é por conta do... Não, esse aqui, nós botamos ele lá e o CAT vai pagar. E os caras iam lá e pagavam, velho. Vai ter que pagar o hotel do cara. Então, era assim, ó, pra quem achava que a gente estava ali ganhando dinheiro, cara, o maior engano do mundo. O maior engano. O maior engano do mundo, tu sabe disso. Porque, cara, a gente gastava muito, trazia os melhores, velho. A gente levava os melhores ali, entendeu? E eu não tinha participação nenhuma financeira naquilo, né? Tu lembra? A minha participação era, Sansei, tu vai ficar na pista tal, Jimmy, tu vai ficar na pista tal, papapá, ó, o material teu para todo o curso esse aqui, te vira, fala com o instrutor, acerta com ele para ver o que vocês vão fazer junto e era isso, velho. Mas a gente não podia deixar passar essas coisas, né? Isso, Sansei, isso eu tenho certeza que se a gente fizesse um evento hoje, iam continuar essas questões. Tu tá entendendo? Porque existe a carência, existe a falta do treinamento. E eu vou deixar uma pergunta para todos os nossos amigos que estão aqui no grupo, né? Eu, como me especializei na baixa luminosidade, quantos de nós, agentes de segurança, na nossa formação, a gente foi para o stand à noite? Ou a gente chegou no stand de dia e apagou a luz? Quantos? Provavelmente ninguém. Quase ninguém. E 70% das ocorrências envolvendo agentes de segurança, mortos e feridos foram em baixa luminosidade. Isso, você não quer dizer que seja à noite. Pode ser agora, 4 da tarde, numa sala fechada. Exatamente. Só que eu não tenho o principal da nossa ferramenta para a noite, né? Eu não tenho isso. Que não tem o equipamento de base. Como é que é aí em Portugal essa questão de incentivo, as leis? É muito diferente? Cara, Portugal a criminalidade é muito baixa. Entendeu? Aqui não tem a violência que tem aí no Brasil dos crimes, né? Então, tu acha um grupo seleto de policiais aqui que treinam. Nossa. Que treinam fora do seu trabalho básico ali. Eu conheço muita gente aqui, já venho há 8 anos para cá dar aula, né? Eu dou aula para os caras aqui há 8 anos já. E foi o que me motivou a trazer a família para cá. As minhas 2 filhas estudam aqui, né? Eu estou aposentado, minha esposa também está aposentada. Então, mas aqui, cara, tudo é muito tranquilo. Cara, a gente tem uma preocupação agora que está vindo muita gente de fora, né? E há 20 anos, 18 anos, quando eu vim a primeira vez aqui, as 8 vezes eu tive aqui já, dando aula. Eu disse para os caras, ó, se vocês não tiverem doutrinas e uma preparação adequada para o crime violento, aí depois não adianta ficar correndo atrás dos caras. Né? É bom que vocês tenham um remédio, quando eles chegarem e acontecer a primeira vez, vocês darem a resposta. E eles entenderam aquilo. Então, eu venho aqui há muitos anos dar treinamento de pegado. E aí os caras passam por situações que não deixam evoluir. Por quê? Porque tem a doutrina. Diferente do Brasil, né? Os caras estão inventando troço, nós estamos correndo atrás para desenvolver uma técnica, uma viatura, um armamento, um equipamento para poder combater aquilo. Inclusive nessa questão tática, você só mandar um abraço aqui pro Aldair, que entrou, mandou um abraço aqui pra gente.
Aldair? Meu grande instrutor, primeiro instrutor, o meu curso do CAT, primeiro ele foi meu instrutor, depois tive outras tantas instruções com ele. Um grande abraço. Aldair é meu irmão, velho. Era da nossa equipe. Nossa equipe, nosso time, com certeza. Eu vejo que no teu histórico você conheceu e se aprimorou em várias técnicas e várias estratégias táticas, mas se especializou nessa questão do combate em baixa luminosidade. Você pode contar um pouco pra gente do que é, por que você chegou nessa técnica? Tá. Eu cheguei na questão da baixa luminosidade como 90% das pessoas que procuram o treinamento de baixa luminosidade chegam. Cheguei porque alguém me chamou para ir, eu fui. Tanto é que eu fui conhecer a questão da técnica da baixa luminosidade no CAT, quando eu fui aluno no primeiro SWAT. E aí, na época, quem deu instrução pra gente, o Aldair vai se lembrar, o Aldair era da primeira turma também, o Aldair nós treinamos juntos, né? Fomos alunos juntos. Foi o comandante Patrick O'Quinn, que na época era comandante da SWAT de Belmont. Tu conheceu o Patrick, né? Sim. Que foi o cara que me despertou a questão da baixa luminosidade. Né? Chegou na instrução dele, tinha que ter lanterna, eu não levei lanterna. Não levei lanterna. Isso acontece hoje. Acontece em lugares que eu vou dar treinamento, o cara, não, todo mundo trouxe lanterna. Aí o cara, ô instrutor, eu posso usar a luz do celular? Mas é assim. Por que isso, né? Por que acontece isso, Sansei? Não é culpa dos caras. É aquilo que a gente conversou antes, é lá na formação. É lá atrás. Que o cara treina de dia na escola, e aí eles dizem pro cara, o que tu faz de dia, tu faz de noite. Né? E o cara pensa, se você me permite, o cara pensa também, o aluno que ainda não tem o conhecimento, ele imagina que a lanterna, obviamente, que serve para iluminar. Então, o meu celular também vai iluminar. Mal ela imagina que a lanterna é uma ferramenta de múltiplas aplicações. E isso até hoje, viu? Se eu sair agora aqui para dar uma instrução ali, vai aparecer um cara com uma lanterninha que ele acende, sai uma luz para o lado, uma para frente, uma para cima, um pisca-pisca, uma sirene, né? Tem de tudo. Mas o que eu quero me referir é assim, não fiquem com vergonha, alunos, de terem esse tipo de equipamento, porque a culpa não é de vocês. Quando vocês entraram para a carreira da segurança, ou quem gosta da coisa, né? Na formação, é um problema da formação. O que o Aldair escreveu aqui? Muitos policiais acham que tudo se resolve apenas com a arma. Você, Torbs, está mudando isso. Show, Aldair. A gente sempre procurou, tu lembra disso, Sansei, lá no CAT, não é chegar e atirar e eliminar, a gente sempre tentou chegar, tanto é que vocês são os mestres, né, o Aldair também, na imobilização tática, enfim, e finalizar, né, como se diz, a gente sempre deixou claro que a intenção do treinamento não era finalizar, né, era fazer com que a justiça tomasse as providências com aquele camarada, né? Que a nossa missão ali era tirar de circulação. E o low light também vem para isso, entendeu? Porque tu usa a ferramenta lanterna, dependendo da situação, se o cara tá 5 minutos no escuro, num ambiente completamente fechado, eu entrar com uma lanterna, tipo essa aqui, a mais simples aqui, ó, tá? Com essa lanterna aqui, com 300 lumens, e eu der um flash no olho dele, ele vai ter uma cegueira temporária de 5 a 8 segundos. Isso é tempo suficiente para a gente entrar com o time todo para dentro daquele ambiente no escuro, sem ele ver, e se posicionar taticamente protegido para poder causar uma cegueira naquele louco, imobilizar, verificar as mãos, para ver se existe a necessidade do uso letal, entendeu? Eu quero as mãos dele, não me interessa o pé nem o olho dele, eu quero a mão. Eu tendo a mão dele segura, a ocorrência está salva. Então, essa é a base da doutrina, né? E que até hoje a gente... se eu pegar hoje aqui e for dar um treinamento, pode ter certeza que 80% dos alunos desconhecem a questão da baixa luminosidade da lanterna. E no CAT, para mim, foi o comandante Patrick O'Quinn, lá no primeiro evento, o Aldair sabe disso, que trouxe a questão da lanterna pra gente. E aí eu me apaixonei. E me fala uma coisa, Torbs, só um parênteses, para o pessoal que às vezes não conhece.
a gente vê em filme o pessoal usando lanterna, o quanto que aquilo que aparece nos filmes, né? Do pessoal utilizando lanterna, botando de um lado, ou mantendo ela acesa, é real ou aplicável para a vida prática? Tá. Olha só, dentro da minha doutrina, né? Dentro da minha doutrina, só quem usa a lanterna é o ponta, o cara da frente. Obviamente que todos têm que ter a lanterna, porque vão mudar de posição, né? Na formação vai mudar, todos têm que ter a lanterna. Então, não, mas se o Torbis que está lá na frente tem lanterna, eu não preciso levar a minha. Não, porque o Torbis não vai ser sempre o cara que está na frente. Daqui a pouco vai ser o Aldair, vai ser o Sansei. Então todo mundo tem que ter o equipamento e estar treinado com esse equipamento. O que ocorre? Se eu acender uma lanterna atrás do meu parceiro, olha só a silhueta do cara aqui, ó, certo? Completa. Agora, se só o ponta, só o cara da frente acender a lanterna, olha o que vai acontecer. Acho que o pessoal teve a sensação agora do que é. Eu acho que dá para entender, né? Então, por isso que não, se eu estiver atrás de ti, eu não posso acender a minha luz. Agora, tu na frente tem obrigação de acender a luz, porque eu vou me guiar pela tua lanterna, pela tua luminosidade. Certo? Então, isso aqui é o princípio básico da lanterna. Aí a gente vê algumas coisas assim, os caras com lanterna do lado do rosto, né? Acesa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que os colegas que estão acompanhando a nossa live ali só pensem um pouco. Se a gente... Se eu for bandido, tentem pensar como bandido, tá? Tentem pensar como bandido. Se tu tá num ambiente escuro, tua pupila tá dilatada, tá grande. Tu tá enxergando já no escuro, correto? O agente de segurança vem pra rua, a luz do poste, a luz da viatura, e ele já fica com a pupila fechada. Quer dizer, ele não vai enxergar no escuro, correto? Se eu acender a lanterna, apontar minha arma e acender a lanterna, qual é a referência para o bandido efetuar um disparo naquele policial? É a própria lanterna, é claro. Quem é que está do lado da lanterna? É o teu rosto. Se eu fizer o sistema de injeção lanterna junto com a arma, peito, né? Então, a nossa doutrina, a minha doutrina que eu fui bolando e trabalhando ela com o tempo, eu trabalho em dupla. Tá eu e o Sansei. Sansei, tu acende a tua lanterna pela janela que eu vou olhar pela porta. Quando tu acende a tua lanterna na janela, tu tá protegido pela parede. E o cara vai chamar a atenção do suspeito lá na janela. E eu tô na porta, ó, enxergando o suspeito lá dentro. E em cima disso, tem 30, 40 truques que a gente faz com a lanterna e trabalha em dupla, em equipe e até sozinho. Para aquela situação que eu tô sozinho, tô chegando em casa, mas tem a minha lanterna, né? A lanterna tem umas serrilhas aqui do lado, ó, que quando tu larga ela no chão, ela trava, ela para. Se tu chegar na tua casa e tiver sem luz, tiver uma situação suspeita, tu joga a lanterna para dentro da casa. Putz. Todo sentido. Ela vai pela porta e vai para a janela. Para te poder enxergar lá dentro. Então essas coisas que ao longo do tempo eu fui trabalhando e fui desenvolvendo para levar para as instruções, para as formações. E tem dado muito certo, né? Foi uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, aí em São Paulo, eu tive dando aula no curso de formação de soldados. Eu dei aula para 400 soldados da Polícia Militar, aí dentro do complexo lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aliás, desculpa, não foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. Tem um complexo lá que é só de formação, tem de soldados e de oficiais juntos. Em Minas Gerais, passou a ser doutrina obrigatória no curso de formação da Polícia Militar de Minas Gerais, foi aprovado a doutrina. Incrível. É isso, incrível, tudo incrível. Com treinamento e trazendo para a nossa realidade do Brasil, que tem coisas que eles usam, que os americanos nos ensinaram, que ele só pode ser feito lá, aqui não tem como ser feito. Né? Eu me lembro isso categoricamente, porque eu lembro que alguns alunos até se frustravam um pouco, falando, mas isso aí só acontece ou nos filmes ou nos Estados Unidos. Principalmente, eu me lembro do assalto ao ônibus, né? Questões legais, enfim, uma série de questões que eram mais fantasiosas, inclusive a técnica de low light, eu achei muito interessante, eu participei da pista
na época, e participei depois com você também. Tive a instrução com um professor, que eu não me lembro quem que era, e depois com você, no auxílio da pista em si. E eu me lembro que na sua instrução, claro que é uma questão de sensação, mas eu sendo auxiliar e fazendo o papel ali do criminoso, a sensação é muito ruim. É muito surpreendente. As pessoas pensam que a lanterna vai vir para iluminar, é uma arma secundária. Eu vou passar uma sensação que eu tive, eu me lembro que eu nunca mais esqueci. Você passou uma técnica, acho que nem lembro, para falar a verdade, porque obviamente que eu estava sendo cego ali. Não enxerguei. E a sua equipe fez a volta em mim. A sua equipe fez a volta. Então, quer dizer, e outras tantas mobilizações, e quem enxerga pensa, não, é só atirar no escuro. E obviamente que é um combate complexo e completo no escuro. Existe alguma coisa que você já tenha pensado em realizar, inclusive com o uso da lanterna, para civis? Tem. A gente, quando dá o treinamento para os policiais, tá? Quando a gente dá o treinamento para os policiais, a gente passa a técnica também, se o cara estiver sozinho chegando em casa. Né? Então, a gente tem palestra, tem alguma coisa assim, que a gente faça uns truques da utilização da lanterna. Porque a lanterna tu pode carregar, né, velho? Tu pode ter no carro, tu pode ter na tua bolsa, pode ter onde tu quiser, né? E a lanterna, dependendo da situação, na pior das hipóteses, é um equipamento que tu pode usar para sair fora de uma situação, né? Não é nem para combater, não é nem para imobilizar o cara, é para te safar mesmo, né? Invasivo total. O cara sob efeito de entorpecente, ele tá com a pupila desse tamanho, velho. Tá desse tamanho a pupila dele. Dependendo do flash que tu dá nesse cara, ele pode até cair, se tiver escuro. Que vai desnortear e ele tá sob efeito de entorpecente. Isso eu posso te dizer e te garantir, te falar com propriedade, porque as técnicas que eu desenvolvi, eu só botei elas no meu manual de baixa luminosidade, só escrevi aquilo que realmente funcionou. E eu usei na prática. Quando eu estava nas patrulhas especiais, do Batalhão de Operações Especiais aqui lá do Rio Grande do Sul, eu usava isso ao meio-dia. Ao meio-dia, com sol alto. Mas quando tu entra para dentro do ambiente, que está fechado, uma boca de tráfico, ou local que os caras guardam armas, seja lá o que for a ocorrência, tá tudo escuro. Outra coisa, o bandido de dia, de manhã cedo, é a hora que ele vai dormir, né? Então tu pegar o cara acordando e dar um flechaço no cara com a lanterna boa, acabou a ocorrência, entendeu? Acabou. Então tudo aquilo que eu falo, que eu mostro para os meus alunos, aquilo que eu escrevi no meu manual, tudo aquilo passou por teste. E por isso que é a minha aula hoje. Eu já dei aula no BOP do Rio, as patrulhas especiais aqui no Rio Grande do Sul, todos os anos, quando tem curso de formação, eu dou aula do low light, e foi se espalhando, tomou uma dimensão muito grande. Fui para o México, nossa, eu fui para tanto lugar, meu irmão, por conta de uma técnica, de um trabalho com uma lanterna muito simples, mas as pessoas têm que ter, antes da simplicidade da técnica, eles têm que ter a consciência e a percepção que isso aqui é uma ferramenta muito importante, velho. E que ela deve ser usada antes da arma. Certo? Porque tu só pode atirar naquilo que tu tá vendo. Né? E se eu não tiver uma lanterna boa, uma doutrina boa, uma técnica boa, e um parceiro que esteja dentro da doutrina comigo para trabalhar comigo, eu não consigo fazer nada. Essa foi a grande bolada do Lowlight, entendeu? A gente está passando aí sensacional. A técnica é impressionante. Quem não conhece tem que procurar saber. Quem é da área, então, eu acho que existe uma necessidade. De tempo em tempo a gente tem um ciclo, né? Parece que é cíclico. De tempo em tempo aparece um escândalo, uma operação policial, algo que frustra as pessoas e entrem num debate, ainda que a gente saiba que muitas dessas informações são mais manipuladas e tudo mais. A gente sabe que também existe despreparo, sempre existiu. Eu acredito que as ferramentas não letais, o próprio uso da lanterna, acho que seja um dos caminhos, porque o que a gente percebe, e aí eu gostaria que você me falasse, qual que é a grande dificuldade real, não como um especialista
da Ana Maria Braga, real, de prática, do uso progressivo da força. Eu só seguro a pergunta porque eu fico pensando numa questão. Quando a gente treinava em mobilizações táticas, por mais bonita que seja a técnica, e tá aí o mestre Aldair, que pode comentar algo sobre, que está nos assistindo, a gente percebe que nem tudo daquilo que é ensinado é fácil de se aplicar sem que haja um pouco mais de firmeza e corre esse risco de lesões, né? É tudo muito bonito dentro da instrução, mas para a vida real e prática, o quão difícil para um civil entender é a utilização e a aplicação do uso progressivo da força. Olha só, eu sou o cara do tempo antigo, né, Sensei? Eu sou um cara do tempo antigo, então me vem uns pensamentos assim meio, né? Mas a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Sim, sim, entendo. Eu acho que o uso progressivo da força, ele chegou num momento interessante, importante. Existem lá os níveis do uso progressivo da força, né? E aí os antigos muito falavam assim, logo começou o uso progressivo da força. Se o cara vem com um pedaço de pau pra cima de ti, tu puxa o bastão. Se o cara vem com uma faca, tu puxa não sei o quê. Aí se o cara puxar a arma, tu atira. Aí é outra história, né? Uso progressivo, pau é pau, pedra é pedra, não sei o quê. Beleza, ok. Eu, em especial, cara, eu sempre procurei antecipar essas coisas. Eu nunca cheguei ao ponto de entrar em confronto com um suspeito, porque eu nunca dei chance, primeiro, para o suspeito chegar muito perto de mim. E antes do suspeito tentar alguma coisa, eu já tinha tomado alguma atitude. E essa atitude não é necessariamente o uso excessivo da força. Tá entendendo? A gente tinha uma patrulha, nós tínhamos um cara com 2 metros de altura, mas a imposição de voz do cara era horrível, velho. E eu com 1,5 metro, à noite, quem comandava as abordagens era eu. E eles abordavam. Porque tudo isso faz a diferença. Para quem já leu Sun Tzu, A Arte da Guerra, ali fala que tudo é estratégia, né, velho? Tudo é estratégia. E hoje, infelizmente, o nosso policial, o nosso agente de segurança, o cara que está na rua, e voltando à questão do uso progressivo da força, 90% da nossa formação é teórica. Eu sei porque eu sou instrutor do curso de formação. E aqui no nosso curso de formação, agora que está começando o pessoal a ter uma preocupação com treinamento, o tiro noturno. Mas, no geral, no Brasil, se treina muito pouco. E aí só se ensina o uso progressivo da força. Por quê? Porque para mim não te punir, para tu não te arrebentar na justiça, para isso e para aquilo. E aí a gente vê os números, né? Não só, eu não vou nem entrar no mérito aqui do civil que morre, que matam errado, né? Mas quanto policial morre no Brasil, velho? O que é isso? Porque tem muito bandido, o pessoal não está treinado, a justiça não pune adequadamente. Então assim, aquele cara que consegue aposentar, ir para casa e sobreviveu, velho. É um guerreiro que contou com a ajuda divina também, né? Porque eu vou te falar um negócio, fora a questão operacional, existe a questão mental também, né? O apoio, porque o operacional da área da saúde, ele apanha de todos os lados, né? De todos os lados, inclusive da própria sociedade, que muitas vezes é injusto demais, né? Eu tive um aluno, perdi um aluno há mais ou menos uns 6 meses, que era daqui da Polícia Civil daqui de São Paulo, de um grupo especial muito famoso, e que se suicidou. Quer dizer, outra coisa que também não se fala, né? Parece que esse tipo de abordagem não se vende, né? E, ao mesmo tempo, eu percebo que algumas histórias vão se repetindo, né? Aparece alguém na mídia e fala, olha, teve excesso. Até mesmo nesse caso agora que ocorreu nos Estados Unidos, quer dizer, claro que houve excesso, houve negligência, houve uma série de fatores, e a gente ainda está falando dos Estados Unidos, que tem muitas condições de prática e de treino. Quer dizer, complexo o tema, né?
Aquele caso dos Estados Unidos ali, ficou flagrante ali, que houve um excesso absurdo do cara, até eu acho que um pouco de desrespeito. É difícil a gente falar assim, né? Claro. De um polícia, mas aquilo ali, Deus o livre, aquilo ali foi escancarado ali que parecia aquelas imagens que a gente vê quando o cara mata lá o bicho lá, aquele monstro, aquele que não sei o que, o cara bota a perna em cima para tirar foto, sabe? Sim, Só faltou aquilo. Infelizmente, a coisa é essa. E na prática de arte marcial, algumas, né? Não todas, mas artes marciais mais tradicionais ou mais antigas, que tinham mais o apelo militar, né? E até mesmo nós utilizávamos isso no CAT como uma forma de mobilização, quer dizer, um joelho na nuca, um joelho nas costas. Só que o tempo que a pessoa era algemada era 40 segundos, no máximo. Bom, o Odair está aqui, ele poderia até comentar. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Câmara. Vamos falar com ela rapidinho. Combate noturno aumenta as chances de vitória, na sua ótica? Particularmente, eu prefiro combater à noite se eu tiver a minha equipe treinada do que de dia. Porque de dia, tudo que eu vejo, o meu suspeito vê. Agora, à noite, o que eu vejo com a minha lanterna e com a minha doutrina, ele não vai enxergar nada. Então, eu prefiro me movimentar à noite, tendo uma doutrina. Para mim, é mais seguro eu trabalhar à noite. Sempre achei, depois que comecei a trabalhar a questão da baixa luminosidade, eu sempre preferi trabalhar à noite e me sentir mais seguro com a minha equipe. Mas é óbvio, aquilo vou repetir. Não adianta eu saber e o Sansei não saber. Porque eu vou pedir, faz uma saturação de luz, trabalha ela cruzada para mim, coisa e tal. Se tu não souber o que eu estou falando, tu ainda vai passar por mim com a lanterna acesa e vai me entregar pro cara. Né? Se tu passar por mim com a tua lanterna acesa, tu vai me denunciar. Então, se a gente tiver 2 treinados com a lanterna, dentro daquilo que eu acredito, e obviamente que devem ter outras doutrinas, enfim, mas eu descarto a doutrina da lanterna na mão junto com a arma, tudo aquilo que a lanterna estiver à frente do meu corpo, eu descarto dentro daquilo que eu desenvolvi. Porque a luz que ilumina é a luz de referência para o tiro. Então essa lanterna tem que estar onde? Longe do meu corpo. Longe. Tá? Ou então o Sansei com a lanterna acesa e eu lá na outra janela apontando a minha arma, usando a luz dele. E ele protegido, só com a mãozinha. Fantástico. Entendeu? Então, partindo desse princípio, eu trabalho a vida toda de noite e não trabalho de dia. Não, sensacional. Aliás, fica aqui meu conselho. Minha sugestão, acho que você tem que montar um curso para civis. Estratégia. Eu acho que isso é sensacional. Porque quem já sofreu a consequência da sua técnica, mesmo que na instrução, sabe como é que é, e é muito impressionante, é muito interessante. Aliás, bom, aqui eu tenho os 57 minutos de live, eu não sei quanto tempo que o Instagram corta, só fiquei sabendo que ele corta, se alguém puder me passar essa informação. Uma hora, eu tenho 3 minutos. Eu não acredito, ó. Falei pra você que o negócio... Tem que marcar outro, irmão. Eu tenho que marcar, porque eu queria falar sobre os ocorridos da sua saúde, como é que você tá, a tua recuperação. E essa parte técnica, ela é muito legal, né? Ela é muito legal. Eu acho que a gente podia... Só para o pessoal entender rapidamente, né? A gente está morando aqui em Portugal, minhas filhas estão estudando aqui, as duas, e eu fui no começo da pandemia do Covid, eu contraí o Covid, fui para o hospital, fiquei 20 dias em coma, fiquei 52 dias no hospital, tive um AVC, me disseram que eu ia ficar no mínimo 2 meses no hospital porque eu não mexia os braços, nem as pernas. Não dá. Né? Aí já tô correndo, já tô andando de carro, já tô, né? Então, de repente, isso aí é assunto para um outro momento aí, se tu quiser a gente começar. Convidou o Aldair para participar também aí, para a gente relembrar os bons tempos. Pô, podíamos. Aqui ele tá me falando 1 minuto e 50 até finalizar, mas a gente pode tentar marcar um outro dia assim, para a gente falar mais da parte técnica, discutir um pouco mais as histórias, falar um pouco da questão da saúde. O mais importante para mim, eu acho que para todo mundo que te conhece, gosta de você e que estava torcendo por você, independente do sofrimento em si, é essa lição que você está trazendo para a gente de estar... Putz, é uma máquina, cara. Você é impressionante. Parabéns, de verdade, por essa força, essa gana. Eu quero saber também mais projeto, o que você pensa em fazer no futuro. Vamos ver se a gente marca uma outra para a gente continuar nesse bate-papo. Eu só queria fazer uma observação aqui, se tu me permite, Sansei. Claro. Meu professor, meu personal lá no Brasil, lá em Porto Alegre, o Croco, tá aqui. Tá aqui a minha filha, Gabriela, tá aqui a minha irmã, tá aqui a mãe do meu genro,
Tá uma galera, o Juliano Vilarim, que foi meu aluno da Guarda Municipal de Avaré, tá aqui no curso de formação. Cara, a Gabi, minha filha, tá aqui, a outra filha tá aqui também, a minha esposa tá aqui na live. Então, assim, ó, nós estamos muito bem acompanhados aqui. Tem uma galera aqui, ela tá passando os 100%, né? Que bom, que bom, que bom. Vamos ver se a gente consegue marcar ainda outra. Eu tenho aí na próxima semana, não a outra, já agendada com uma professora fantástica, quem quiser assistir. É uma professora de terapias naturais, é uma doutora que está vivendo agora na França, então nossa reunião vai ser duplamente internacional, porque uma em Portugal e a outra depois de 15 dias da França. Vai ser muito bacana, quem puder assistir. E vamos agendar de novo para a gente continuar esse bate-papo.